O que acontece quando você finalmente escolhe a si mesmo? Essa é a pergunta que ecoa na mente de Clara, uma mulher de 32 anos que sempre se colocou em segundo plano, priorizando as expectativas dos outros em vez de suas próprias aspirações. Desde pequena, Clara sonhava em ser artista, mas a pressão familiar e as obrigações do dia a dia a afastaram desse desejo. Ela carrega dentro de si uma fragilidade que a impede de se afirmar, um eco de desapontamentos passados que a fazem duvidar de seu próprio valor. A história se desenrola em Vila Nova, uma pequena cidade brasileira, onde as cores vibrantes das casas contrastam com as nuvens cinzentas que frequentemente cobrem o céu. As ruas de paralelepípedo, cheias de histórias e de memórias, testemunham um cotidiano marcado pela luta e pela esperança. Clara vive aqui, em um lar que deveria ser seu porto seguro, mas que se tornou um espaço de cobranças e silêncios. Seus dias são preenchidos por um trabalho sem paixão e uma vida social que a faz sentir-se cada vez mais isolada. O principal conflito surge quando Clara, após uma desilusão amorosa que a leva à beira do colapso emocional, decide mudar sua trajetória. Essa ruptura não é apenas o fim de um relacionamento, mas um divisor de águas que a obriga a confrontar suas inseguranças e a se questionar sobre o que realmente deseja. A cada passo que dá em busca de sua verdadeira identidade, Clara se depara com desafios que a forçam a enfrentar não só os obstáculos externos, mas também suas próprias limitações internas. O que a motiva a seguir em frente é uma questão de sobrevivência emocional. A dor da traição e do fracasso a empurram para uma jornada de autodescoberta. Ela entende que precisa lutar não apenas por seus sonhos, mas também por um espaço onde possa ser aceita e respeitada, independentemente das expectativas alheias. Essa busca por inclusão e empoderamento feminino a conecta a outras mulheres da vila, que, assim como ela, enfrentam adversidades e preconceitos. Clara percebe que a solidariedade e a amizade podem ser a chave para sua transformação. Essa trilha de superação e resistência revela-se não apenas uma luta pessoal, mas um grito coletivo por justiça e mudança. Quando decidi que era hora de mudar, não sabia que essa jornada seria repleta de desafios que testariam cada fibra do meu ser. A primeira prova surgiu logo quando me inscrevi em um curso de arte na cidade vizinha. O medo de ser julgada e de não pertencer àquele espaço me acompanhava como uma sombra. Na primeira aula, encontrei Sofia, uma mulher de olhos brilhantes e uma energia contagiante. Ela era tudo o que eu não era, confiante e destemida, e seu riso ressoava como uma música que eu lutava para entender. Enquanto ela compartilhava suas experiências, percebi que sua força era, ao mesmo tempo, inspiradora e intimidadora. A diferença entre nós parecia um abismo, e eu me perguntava se conseguiria atravessá-lo. Sofia, no entanto, se tornou uma aliada inesperada. Ela me incentivava a expressar meus sentimentos através da arte, mas eu frequentemente recuava, lutando contra a voz interna que me dizia que não era boa o suficiente. Em uma das aulas, um exercício de pintura me fez confrontar uma memória antiga de desilusão. A tela em branco se tornou um reflexo do meu próprio vazio. O que eu realmente queria? A resposta parecia distante, mas a dor que sentia era palpável. Além de Sofia, conheci outras mulheres que também lutavam contra suas próprias batalhas. Havia Ana, uma mãe solteira que buscava liberdade em sua arte, e Raquel, que se sentia presa em um emprego que a sufocava. Juntas, compartilhamos nossos medos e sonhos, criando um espaço seguro. Porém, ao mesmo tempo, a competição e a insegurança começaram a surgir. Era difícil não me comparar a elas, e a cada novo desafio, como a exposição de nossas obras, eu sentia a pressão aumentar. A primeira vez que coloquei meu trabalho em exibição foi um desastre emocional. O medo da rejeição quase me paralisou. A voz do meu ex-namorado ecoava em minha mente, dizendo que eu nunca seria uma artista. Tive vontade de desistir, de voltar para o conforto da minha vida anterior. Mas, ao olhar para Sofia e as outras mulheres que, com coragem, mostravam suas criações, percebi que não estava sozinha. Essa batalha não era apenas minha, era de todas nós.
Através dessa luta, comecei a entender que a verdadeira arte não estava apenas em criar, mas em me permitir ser vulnerável. Cada tela que preenchia se tornava um ato de resistência, não só contra as expectativas dos outros, mas contra as minhas próprias limitações. A cada pincelada, eu me desnudava, revelando não apenas minha fragilidade, mas também uma força que nunca soube que possuía. Essa jornada não seria fácil. Eu ainda carregava as cicatrizes do passado. Mas, ao lado de Sofia, Ana e Raquel, percebi que a solidariedade e a luta coletiva poderiam ser as chaves para abrir as portas da minha verdadeira identidade. Eu estava apenas começando a entender a profundidade do que significava escolher a mim mesma. As semanas passaram e, com elas, a pressão aumentou. A exposição se aproximava e a ansiedade me consumia. A sensação de estar em um palco, exposta a ter olhares críticos, era aterrorizante. Foi então que algo inesperado aconteceu. Durante um encontro casual, ouvi uma conversa entre Sofia e Raquel. Elas falavam sobre mim, e o que inicialmente soou como apoio logo se transformou em um comentário que me cortou como uma faca. Raquel, em um momento de desabafo, insinuou que meu trabalho era inferior, que eu não tinha a mesma garra que as outras. O que eu achava ser uma amizade sólida começou a se fragmentar, e isso me deixou atordoada. Essa traição, mesmo que não intencional, mexeu com minha autoestima. A voz do meu ex-namorado ressoou ainda mais forte em minha mente. A dúvida se tornou uma companheira constante. Eu me perguntava se realmente pertencia àquele grupo, se havia espaço para alguém como eu. A cada nova aula, enquanto tentava me concentrar em meus traços, a insegurança se infiltrava entre as pinceladas. O que antes era um ato de libertação agora se tornava um campo de batalha emocional. Entretanto, Ana, sempre perceptiva, percebeu minha mudança de comportamento. Ela se aproximou e, em um momento de vulnerabilidade, compartilhou sua própria luta com a comparação e a pressão. Ela estava lidando com a culpa de ser uma mãe solteira e ainda buscar um espaço para si mesma. O que inicialmente parecia uma competição começou a se transformar em um laço, mas o peso das críticas de Raquel ainda pesava em mim. A cada dia, eu me sentia mais distante de Sofia, que, embora tentasse me encorajar, às vezes parecia alheia ao impacto que suas palavras e ações tinham sobre mim. Eu estava em um dilema. Precisava da força delas para continuar, mas a amizade que havia me apoiado começou a se transformar em um campo de batalha emocional. Era como se as expectativas que eu impunha a mim mesma fossem agora multiplicadas por elas. Meus medos começaram a se materializar em um pavor real. A ideia de falhar na exposição me atormentava, e a possibilidade de desistir se tornava tentadora. No entanto, a lembrança de Ana e de sua luta me impulsionou. Eu sabia que estava em um ponto crucial. Ou me deixava levar pela maré de insegurança ou lutava para me afirmar como artista. As cicatrizes do passado ainda estavam frescas, mas, ao mesmo tempo, havia uma chama dentro de mim que se recusava a se apagar. A preparação para a exposição se tornava um microcosmo da minha vida. Entre os altos e baixos, percebi que eu não era apenas uma artista em busca de reconhecimento, mas uma mulher em busca de seu lugar no mundo. Através de cada desafio, estava me moldando, mesmo que o caminho fosse doloroso. A solidão da dúvida me cercava, mas a ideia de que poderia superar isso, de que poderia me reivindicar, era uma luz no fim do túnel. O que eu não sabia era que essa jornada ainda guardava surpresas e que a verdadeira transformação estava prestes a começar. Foi em uma noite chuvosa que tudo mudou. Eu estava em casa, cercada por pincéis e tintas, tentando encontrar algum sentido nas formas que se espalhavam por minha tela. De repente, o som do meu celular quebrou o silêncio. Era uma mensagem de Ana, pedindo para nos encontrarmos. A ansiedade imediatamente tomou conta de mim, mas a curiosidade foi mais forte. Fui até o café onde costumávamos nos encontrar, sem saber que aquele encontro mudaria minha vida. Quando cheguei, vi Ana com os olhos inchados, como se tivesse chorado. Ela me contou que havia recebido uma proposta de uma galeria renomada para expor seu trabalho, mas que se sentia culpada por estar avançando enquanto outras, como eu, lutavam para encontrar seu espaço.
As palavras dela me atingiram em cheio. A culpa, que deveria ser um fardo, se transformou em uma revelação. Ana não era apenas uma amiga. Ela era alguém que, assim como eu, lutava para se afirmar em um mundo que muitas vezes parecia hostil. Enquanto falávamos, percebi que a insegurança que me consumia não era uma exclusividade minha. Todas nós carregávamos nossas batalhas internas, e a amizade que uma vez parecia ameaçada, agora se tornava um espaço de empoderamento. A dor e a vulnerabilidade que compartilhamos nos uniram de uma maneira que nunca esperei. Ana me olhou nos olhos e disse: "Você precisa acreditar no seu valor. Não deixe que as palavras de Raquel definam quem você é." Com essas palavras, algo dentro de mim se acendeu. A raiva que havia guardado por causa dos comentários de Raquel começou a se transformar em determinação. Eu não poderia mais me deixar abater por inseguranças alheias. Decidi que não ia mais permitir que a opinião de outras pessoas moldasse minha trajetória. Naquele momento, as críticas deixaram de ser uma barreira e se tornaram um combustível. Eu sabia que precisava enfrentar a exposição não como uma chance de ser aceita, mas como uma oportunidade de me afirmar. Aquela conversa com Ana foi um divisor de águas. A ideia de falhar na exposição ainda pairava sobre mim. Mas agora eu tinha uma nova perspectiva. A pressão não era apenas uma ameaça. Era um convite para mostrar ao mundo quem eu realmente era. A possibilidade de me reinventar se apresentou diante de mim, e a dúvida, que antes era uma sombra, começou a dissipar-se à medida que uma nova luz iluminava meu caminho. Com essa mudança de mentalidade, percebi que a exposição poderia ser mais do que uma vitrine para meu trabalho. Poderia ser um manifesto da minha jornada. A pressão que antes me paralisava agora se tornava um chamado à ação. Eu estava pronta para transformar todo o medo e insegurança em algo positivo. As palavras de Ana ecoavam em minha mente, e eu sabia que, independentemente do resultado, eu havia encontrado uma nova força dentro de mim. A expectativa de enfrentar Raquel e as outras, agora, era vista como uma oportunidade de se reafirmar, de mostrar que eu pertencia àquele espaço. A luta interna que antes me definia, agora se transformava em um motor que me impulsionava para frente. Eu não estava apenas me preparando para uma exposição, estava me preparando para uma nova fase da minha vida, onde a amizade, a solidariedade e a autoconfiança prevaleceriam. E assim, enquanto o dia da exposição se aproximava, eu me sentia mais forte e mais conectada com as mulheres ao meu redor. Estávamos juntas nessa jornada, e eu sabia que, independentemente do que acontecesse, eu não estava sozinha. A transformação havia começado, e com ela, uma nova esperança renascia. O dia da exposição finalmente havia chegado. O coração disparado e a mente cheia de pensamentos conflitantes me acompanhavam enquanto me preparava. O local estava repleto de pessoas, algumas admirando as obras, outras conversando animadamente. Mas, no fundo, meu foco estava em Raquel. A sensação de que ela poderia estar ali, observando cada movimento meu, me deixava em um estado de alerta constante. O que ela diria? Como reagiria ao ver meu trabalho? Assim que entrei na sala, tudo parecia um borrão. As vozes ao meu redor se misturavam com o som do meu coração, que pulsava em sincronia com a pressão que sentia. Eu notava Ana ao meu lado, seu olhar encorajador me dando força. Ela havia sido meu pilar, e eu sabia que precisava enfrentar esse momento não apenas por mim, mas também por ela e por todas as mulheres que, assim como nós, lutavam por seus espaços. Quando avistei Raquel, uma onda de raiva e insegurança tomou conta de mim. Ela estava cercada por um grupo, rindo e fazendo comentários sobre as exposições. O impulso de fugir era forte, mas respirei fundo. Lembrei-me das palavras de Ana. Você precisa acreditar no seu valor. Eu me aproximei, sentindo o peso do meu passado e as críticas que havia recebido ao longo do caminho. O momento de verdade havia chegado. Oi, Raquel, eu disse, tentando manter a voz firme. Ela virou-se com uma expressão de surpresa, como se não esperasse que eu tivesse a ousadia de me aproximar. O silêncio caiu entre nós enquanto os olhares se voltavam para mim.
quero que saiba que, independentemente do que você pensa sobre o meu trabalho, eu estou aqui. E isso é apenas o começo. As palavras saíram com mais força do que eu imaginava. A sala estava em expectativa, e eu percebi que não estava apenas me desafiando. Eu estava desafiando a narrativa que Raquel havia tentado impor sobre mim. O que antes era um medo se transformava em uma afirmação de quem eu era. A tensão era palpável, mas eu não poderia recuar. Raquel, com um sorriso cínico, estava prestes a responder, mas antes que pudesse, Ana interveio. Ela não está aqui para ouvir suas opiniões negativas, Raquel. Estamos aqui para celebrar, para apoiar umas às outras. É isso que importa. Sua intervenção me fortaleceu ainda mais. O peso da competição e da rivalidade começou a se dissipar, e eu percebi que não estava sozinha. O ambiente ao nosso redor começou a mudar. Outras mulheres se juntaram, criando uma rede de apoio. Comentários positivos começaram a surgir sobre meu trabalho, e percebi que a energia havia mudado. Raquel, que antes parecia ser uma figura de poder, agora tinha seus aliados se afastando, à medida que a solidariedade se fortalecia entre nós. No clímax daquele momento, eu não só enfrentei Raquel, eu desafiei a cultura de rivalidade que muitas vezes nos separava. Minha voz ecoou não apenas para ela, mas para todas as mulheres presentes. Nós não precisamos competir. Temos espaço para todas nós, e o nosso valor não é definido por uma crítica. A exposição continuou, e eu senti uma onda de alívio e empoderamento. O medo que antes me paralisava agora se transformara em força. A conexão com Ana e as outras mulheres se solidificou. Nós éramos um grupo, um coletivo que se apoiava em vez de se dividir. E, naquele momento, compreendi que a verdadeira vitória não estava em ser a melhor, mas em ser verdadeira a mim mesma e em apoiar as outras ao meu redor. Ao final da noite, enquanto admirava minha obra sendo apreciada, sentia uma nova esperança brotando dentro de mim. Eu havia superado não só um desafio pessoal, mas também contribuído para uma mudança maior. A luta não era apenas minha, mas de todas nós. E ao olhar para Ana, percebi que nossa amizade havia se fortalecido, transformando-se em um laço inquebrável. Estávamos juntas nessa jornada, e isso era apenas o começo. Após o clímax, a sala se encheu de murmúrios de aprovação e aplausos. A energia era palpável, e eu sentia que, de alguma forma, havia me libertado do peso que Raquel representava em minha vida. Porém, ao mesmo tempo, uma tristeza sutil se instalou em mim. Eu havia conquistado algo significativo, mas a rivalidade e a competição que antes permeavam o ambiente não desapareciam magicamente. Para cada conquista havia um custo, e eu sabia que a luta pela aceitação e pelo espaço que desejava seria contínua. Ana se aproximou e seus olhos brilhavam com orgulho. "Você foi incrível! Olhe ao seu redor!" disse, apontando para as mulheres que se reuniam em torno de mim, compartilhando suas próprias histórias de luta e superação. A atmosfera estava mudando, e eu percebia que minha coragem havia inspirado outras a se posicionarem. Era um momento de vitória, mas também de responsabilidade. Eu havia aberto uma porta, mas era preciso garantir que outras a atravessassem. Enquanto refletia sobre tudo isso, compreendi que minha jornada não era apenas sobre mim. Era sobre um coletivo, uma rede de apoio que começava a se formar. As vozes das mulheres ao meu redor, antes silenciadas, agora ecoavam com força. Elas estavam se unindo, não para competir, mas para celebrar e se apoiar mutuamente. No entanto, eu também precisava lidar com o que havia deixado para trás. Raquel, que até então representava a crítica e o julgamento, agora se tornava uma lembrança de que o caminho para o empoderamento não seria fácil e que, mesmo em vitórias, haveria cicatrizes. O olhar de Raquel, que antes me intimidava, agora não me afetava mais. Eu havia aprendido a valorizar minha própria voz, e isso, de certa forma, a tornava irrelevante. No entanto, não pude deixar de sentir uma pontada de tristeza pela rivalidade que poderia ter se transformado em colaboração. O que poderia ter sido um elo de força se transformou em um espaço de contenda.
A dor da competição ainda estava presente, mas eu estava determinada a não deixar que isso me definisse. Ao final da noite, enquanto as luzes diminuíam e as pessoas começavam a se dispersar, eu me despedi de Ana com a certeza de que nossa amizade estava mais forte do que nunca. O que havia começado como um projeto individual agora se tornara uma missão compartilhada por muitas. Eu havia aprendido que a verdadeira vitória não era apenas o reconhecimento do meu talento, mas a capacidade de inspirar outras mulheres a se levantarem e a se unirem. No entanto, essa vitória estava longe de ser doce. Ela veio com a consciência de que cada passo em direção ao empoderamento geraria resistência e desafios. O mundo ainda estava repleto de hackers e a luta pela igualdade continuava. Enquanto observava a sala esvaziar, uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Era um misto de alegria e tristeza, uma vitória amarga. Eu havia conquistado um espaço, mas sabia que o trabalho estava apenas começando. Com um coração mais forte e determinado, eu estava pronta para enfrentar o que viesse a seguir. Não apenas por mim, mas por todas nós. E assim, ao olhar para o futuro, uma nova esperança brotou em mim. A luta não era apenas individual, era coletiva. E, embora o caminho fosse árduo, eu estava pronta para continuar essa jornada. Como disse Ana, juntas éramos mais fortes. A cada passo eu me lembrava do porquê de estar ali, para criar um espaço onde todas nós pudéssemos brilhar. E essa, com certeza, seria a maior de todas as vitórias. Você viu como a coragem pode transformar vidas, mesmo em situações desafiadoras como a de nossa protagonista. Agora, quero ouvir de você. Como essa jornada tocou seu coração? Já enfrentou algo semelhante? Deixe seu comentário abaixo e vamos compartilhar histórias que podem inspirar outros. E se você gostou dessa mensagem e acredita que pode fazer a diferença na vida de alguém, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com quem precisa ouvir isso hoje. Por último, inscreva-se no canal e ative o sino para continuar acompanhando mais histórias assim. Sua participação é o que torna esse espaço tão especial.